Nesta noite de 10 de outubro de 2023, o tema será uma verdadeira conversa, uma roda de conversa com os editores da revista Poliética, a revista aí lançada pela Coordenação Geral de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Eubiose, e que nós convidamos os seus idealizadores para trocar uma ideia, como é que surgiu, por que da revista e o que se espera alcançar com ela, né? E para fazer dupla comigo, eu chamo aqui o nosso querido colaborador do Conexão 3005 e do Projeto Iniciação, Gilberto Catira. Boa noite, Catira. Olá, boa noite. Isso aí. Hoje é interessante, né? Política, que essa revista é incorporada à nossa instituição. Então, é interessante que a gente tenha aí muitos temas a serem desenvolvidos e vamos nessa. Vamos nessa, até porque ela tem uma ideia de valores morais e intelectuais da ética humanista. E vamos começar aí já com o coordenador da COGEP, né, que é a Coordenação Geral de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Eubiose, Fernando Lessa. Lessa, e aí você como coordenador e como um dos idealizadores dessa revista Poliética, que está disponível aí no site da Eubiose, eubiose.org.br, só procurar lá que vocês vão encontrar. E tem links específicos, já tem artigos interessantes. Boa noite, fique à vontade aí contar para a gente como é que surgiu isso. Boa noite, Eduardo. Inicialmente, agradecer, né, você pelo convite, todo o pessoal do canal 3005, Catira, Dani, por abrir esse espaço para a gente poder divulgar a revista Poliética, né? Então, vamos lá. A gente já conversa sobre essa possibilidade já há um tempo, né? E dentro do grupo da COGEP, algumas pessoas, em especial o Mauro e o Ézio, né? Então, esse era um assunto que a gente pensava, poxa, como é que a gente vai fazer e tal. Aí o Mauro, assim, que eu acho que é talvez o grande entusiasta do nosso grupo, né, para que esse projeto avançasse, ele sugeriu, poxa, a gente podia colocar no site da Eubiose. Pô, seria excelente, né, porque a gente fazer via redes sociais, canal de YouTube, enfim, a gente percebeu que a proposta da revista encaixaria muito bem se a gente conseguisse veiculá-la, né, vincular as matérias, enfim, a partir do site. E eu conversei com o venerável Leonardo, o nosso presidente, que aqui eu quero fazer questão de agradecer a confiança e entender o que o nosso projeto é importante para a SBE. Nós tivemos essa autorização. E então, nós temos aí, vamos dizer assim, né, uma responsabilidade pelo conteúdo, né? Agora, no site oficial da SBE, é muito importante que o principal valor em relação à ética e política que a SBE tem, que é estatutário, né? Vamos dizer assim, essa definição é estatutária, que define a Sociedade Brasileira de Eubiose como uma instituição apartidária. Nós não somos apolíticos, mas somos apartidários, né? Uma diferença muito importante. A instituição se posiciona em algumas questões, como se posiciona a favor da democracia. Existem valores, né, que fazem parte, que vêm da tradição do nosso fundador, do nosso mestre, né? Então, o professor Henrique deixou alguns princípios em relação à ética e política para que nós seguíssemos, né? E a questão de sermos uma instituição apartidária é fundamental. Por quê? Permite que a gente tenha uma visão por cima, permite que a gente, enfim, que nós exercitemos, independente da preferência pessoal, a gente possa exercitar um entendimento maior sobre as coisas, né? Tentar, não é fácil, é um exercício difícil, mas a gente tentar fugir um pouquinho da maia partidária, que ela acaba levando a gente para um debate um pouco mais emocional, que muitas vezes não é o ideal, né? E então, isso eu faço questão de deixar claro, a revista Poliética
está alinhada, né? Não poderia deixar de ser, né? Está alinhada a essa questão estatutária da nossa instituição. A ideia, assim, a concepção geral, vou falar muito rapidamente. O Mauro, o Ézio e a Gil, né? Eles três vão poder falar em mais detalhes, porque eles são os principais responsáveis de a gente ter conseguido colocar a revista no ar. A minha participação foi mais de bastidores, enfim, ajudei também, né? Enfim, estamos juntos, mas o esforço deles foi fundamental e a dedicação para que a gente desse esse primeiro passo. Ainda não é a configuração que a gente quer melhorar a questão aí da estrutura, né, do layout, mas o importante é ter dado esse primeiro passo, né? E então a gente já tem aí uma curadoria para conteúdos, tem uma série de ideias que estão sendo implementadas para que a gente mantenha, que muitas vezes começar não é tão difícil, né? Manter é mais difícil. E então é um grupo muito comprometido, eu estou muito feliz, agradeço muito a todos que participaram, né? Tem uma pessoa que não é da COGEP, mas muito importante também, que é o Luiz, que é o nosso revisor, ele revisa os textos todos, né? E sempre ele pega alguma coisinha. Então, para a gente manter a qualidade que o site da Eubiose merece, a gente tem uma equipe muito boa. Qual é o propósito da revista Poliética? A gente trazer para o âmbito interno e para o âmbito externo artigos relevantes, artigos... e não só artigos, a gente pretende um pouquinho mais para frente ter outras mídias, né? Vídeos, podcasts, mas a gente está indo devagar, assim, sem ansiedade, como disse o Mauro hoje numa reunião nossa, né? Para que a gente consiga realmente fazer com muita qualidade e sabemos a responsabilidade que a gente tem perante a instituição. Então, o propósito principal é que a gente possa, de uma forma ampla, ou seja, ética e política envolve outras questões, envolve o entendimento sobre as civilizações, sobre as culturas dessas civilizações, sobre a cultura atual, todo esse contexto da psicologia social, enfim, tudo isso faz parte, né, do que seria, vamos dizer assim, essa tônica, né, essa tônica tão importante que é a tônica da ética e da política. Então, a gente entendeu que o caráter da revista deva ser um caráter amplo. E, nesse sentido, a gente pretende abordar esses temas. De que forma? Levando princípios eubióticos, mas numa escrita, né, numa expressão, numa comunicação que seja inteligível, né, que seja fácil para as pessoas de fora entenderem e que não aborde a parte mais interna ou esotérica da eubiose. A gente colocar pequenos pontos, fazer pequenas conexões, sem precisar, vamos dizer assim, até porque vai ser um site, está no site da eubiose, é aberto, né? Então é mais uma responsabilidade para a gente. Então a gente vê que isso é possível, né? Na primeira matéria que nós fizemos, isso ficou claro em relação à entrevista que o nosso presidente concedeu à revista, onde ele coloca como uma das preocupações para o futuro justamente exercitarmos, né, essa linguagem contemporânea, né? O professor Henrique até definiu como eubiose científica, não que a eubiose vai fazer experiência científica, mas que a gente elabore um código de linguagem que seja fácil para quem é de fora e que traga elementos também da cultura geral, do conhecimento da política, para os nossos membros também terem assim informações ricas e relevantes e que possa contribuir para que todos nós melhoremos a nossa consciência em relação a essa tônica. Então, acho que esse é o meu recado. Acho que o pessoal vai poder detalhar isso muito melhor do que eu. E agradeço novamente, Eduardo, a possibilidade de estar participando com vocês. E agradeço a todos que participaram desse projeto e que a gente pretende que mais pessoas também façam parte no futuro. Oi, Lessa, nós que agradecemos. E então vamos ouvir aí dos demais, né? Como se deu essa ideia, como é que é o aspecto da ética humanista,
da liberdade de se expor ideias e, ao mesmo tempo, está dentro dos preceitos do professor, fundador professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, como você falou, essa questão que você participa da política, que é fundamental, mas você não representa uma corrente política, mas você está interagindo nela, porque a política está em tudo, né? Então, somos seres humanos, então não é possível a gente ficar alienado e ficar de fora disso tudo, né? É um fato, né? Então, vou chamar aqui, né, os demais convidados. Você mencionou aqui o Mauro Leslie, o Ézio Calanca Garcia e a Gilmara Tomé, e agradecer o Lessa, né, pela sua participação. O Lessa está com outro compromisso, teve que se ausentar, mas deixou claro aí o caminho de que apoiou, né, a constituição da revista. E aí, quem está animado aí em ser o primeiro a se apresentar, e falando aqui que nós estamos com uma constelação de talentos diferenciados. A Gil Tomé está ligada aí a tratamentos, né, a psicologia, ao coaching, o Ézio, uma carreira jornalística brilhante, e Barra do Garças, Nova Chavantina, está lá no meio do Mato Grosso, meio não, está no oeste do Mato Grosso, né, o Roncador Araguaia está na fronteira aí com Goiás praticamente, né? Mauro Leslie, sim, está lá mais para cima, Iporá, né, Mauro? E o Mauro é poeta, é escritor, é um grande entusiasta das letras, né? E o Catira está aí quietinho, mas está lá em Vila Nova, Vila Rica, no norte aí do Mato Grosso. E eu estou bem aqui ao sul, em São Paulo. E a nossa diretora, a Dani Troncoso, ela está em Vinhedo, mas a coisa está feia em Vinhedo. Está chovendo demais. Falta de chuva aí no Amazonas, da Amazônia para cima. Está chovendo bastante aqui no sul, né? Quando cai chuva demais, vem as consequências, incluindo queda de energia e de internet. Então, está difícil. Então, vou passar a palavra primeiro para quem aí? Você que manda, Eduardo. Você que manda, meu querido. Então, já que eu mando e você se for o primeiro a falar, você foi o que deu o passo para frente. Então, à vontade, Ézio. Comenta aí para a gente como é que você entendeu a ideia, aliás, como surgiu essa ideia, o que vocês querem passar de transformação, porque acho que toda a proposta de conteúdo quer gerar uma transformação nas pessoas. Qual é a transformação que vocês querem trabalhar nesse sentido, ao ponto de ficar no próprio site da Eubiose a matéria, né? Olá, Fernando. Eduardo, bom dia, boa noite, aliás, né? Boa noite toda a equipe aí do Canal 3005, a Dani, o Catira. Boa noite a todos que nos acompanham. Eduardo, especialmente um grande abraço a você, sempre ligado e atento a todos os movimentos que surgem na Eubiose e captando para esse Canal 3005 aqui, que é excelente, é um grande veio de comunicação da nossa instituição. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre a revista. Então, Eduardo, a gente está sempre enfiado aqui no Roncador, né, na Eubiose e no jornalismo. Eu levo essa vida há 41 anos, desde quando cheguei aqui, né? Nunca deixei de fazer jornal, matérias, revistas, rádio, TV e tudo. Então, nunca deixei o Eubiose dentro da sociedade, dentro do nosso templo. Hoje, inclusive, com muita honra, eu exerço a função de sacerdote do nosso templo aqui de Nova Chavantina, com muita honra de exercer esse papel, essa função. A ideia da COGEP, da poliética, como é que chegou até mim, né? A COGEP foi fundada, o Fernando fundou tudo direitinho, e teve aí as suas ações, o Dia da Eubiose, etc., e a gente vem trabalhando junto já há algum tempo, e através do meu relacionamento. Depois entrou o Mauro na COGEP, né? Ele foi convidado, entrou, começou a participar da COGEP. E eu tenho um relacionamento de trabalho com o Mauro meio estreito, devido à nossa tendência literária, né, de escrita, e eubiose.
E então a gente já vinha trabalhando no concurso literário. Eu sempre fui um grande incentivador do concurso literário, que foi uma ideia que o Mauro trouxe até mim, mas é um projeto lá deles e tal, daquela coisa toda. São Bernardo, tem o Fernando no meio, essa coisa toda, o Ariel, que hoje é coordenador do sistema. Então, nós entramos firme nessa ideia e nós já estamos aí na 5ª edição, parece, do concurso literário. Inclusive, conseguimos, com o nosso trabalho aqui político, um apoio significativo da prefeitura, da administração atual do prefeito João Bang, de um patrocínio do lei, virou lei, 20 salários mínimos, se eu não me engano, né, Mauro? Toda a realização do concurso. Isso aí é para sempre, né? Só vai renovando. Então, quer dizer, viabilizou. Então, isso e outros trabalhos que a gente faz aqui na política, como a Praça Hermès Jefferson de Souza, na administração passada, que hoje existe graças a um trabalho político. Aí o Mauro trouxe essa ideia de um veículo de comunicação da COGEP. Falei, claro, lógico, imediatamente nós fechamos questão com o Fernando e tudo, né, sobre a necessidade de lançarmos esse órgão de comunicação da COGEP. Não é? Porque a COGEP vem se destacando no corpo da nossa instituição, talvez até sem demérito de outras instituições e outros órgãos da nossa instituição, não é? Mas é porque a COGEP mexe com a ética, que é uma coisa que está na moda, é a bola da vez, não é? A ética e a estética, não é? Que é a bola da vez, devido a todo esse momento, inclusive, que o país atravessou, está acabando de sair daquela coisa da polaridade. Então, todo esse clima nos fez pensar nessa revista. Quer dizer, nós temos que ter um órgão de comunicação acima dessa questão partidária, dessa questão polarizada que surgiu no Brasil e da qual a COGEP se ocupa de forma maravilhosa, quer dizer, instituindo o Dia Nacional da Eubiose, promovendo debates como a reforma tributária, a reforma política. Agora já temos uma para o dia 22/11, que vai versar sobre a reforma, sobre o STF, o papel do STF, com um especialista para falar sobre o assunto. Então, a ideia da poliética foi fazer um órgão de comunicação que fugisse dessa polaridade, porque o professor sempre, como disse o Lessa, nós somos apartidários, mas não apolíticos. Então, essa é uma diferença assim, fundamental que a COGEP observa e a poliética, como órgão de comunicação da COGEP, observa sair dessa questão, dessa polaridade que não leva a nada, e mostrou aí, está mostrando a cada dia que nós temos que vencer isso e estamos vencendo. O Brasil, como um todo, está passando por isso, está aceitando mais a opinião do outro, convivendo mais pacificamente. Então, a poliética só é diferente nisso dos outros órgãos de comunicação da SBE, como o Integre-se e o Hermès, que eles têm um compromisso mais com o público interno, os eventos da sociedade, enfim, é mais direcionada para o público externo. Nós não. Nós temos a pretensão de atingir também o público externo. Por quê? Porque nós tocamos num assunto que é de abrangência do público interno e externo, não é? Que é a questão da ética do futuro. Então, o que a gente busca na revista, nos nossos artigos, e foi a primeira grande matéria que nós fizemos, foi a entrevista com o venerado Leonardo, nosso querido presidente, mestre da Ordem do Santo Graal. Abordar o futuro, trazer o futuro para o presente, não é? Através da linguagem jornalística, de comunicação, artigos, matérias, isentas da polaridade, isentas do partidarismo, mas procurando atingir níveis mais sutis de inteligência, mais abstratos, superiores a essa dicotomia, a essa bifurcação. Então, a ética nossa, da poliética, está nas artes, está na literatura, como foi uma matéria que o Mauro fez sobre a Cora Coralina, está na ciência, não é? Uma matéria agora sobre os fótons, no futebol, uma matéria minha que eu fiz, até você comentou, sobre o futebol e a iniciação, nas ações das prefeituras boas, como aquela da Boa Notícia, que o prefeito instituiu o primeiro bebê prefeito,
E a matéria agora da convenção, da matéria da palestra do Lessa em Itaparica. Então, a gente procura, Fernando, o Eduardo e quem está nos acompanhando, tentar, é ambicioso o nosso projeto, até a gente sabe a essência dele, mas ele está em construção, porque a gente quer atingir o futuro com as informações e com a cabeça do presente, não é? Trabalhar no presente com a consciência do futuro, como disse o nosso inesquecível e venerável Jefferson Henrique de Souza. Então, a gente trabalha nisso, as matérias são imbuídas deste sentido, tem uma maneira aí de publicação diferente, não tem primeira edição, segunda edição, terceira edição, ela é constante, isso a Gil vai falar melhor do que eu. Então, o objetivo nosso é esse, é fazer uma palavra que está em moda, uma provocação no público interno e no público externo, no sentido de fazer a gente pensar, no sentido de fazer a gente olhar para frente, não é? Olhar para frente. Eu cito sempre a figura do homem cósmico, que é Jeová, não é? Que é o máximo, né? Júpiter, o próprio Júpiter, o corpo do homem cósmico, que é Jeová. Ele tem o lado direito, ele tem o lado esquerdo, não é? As duas partes do corpo humano, sem o qual a gente não vive, mas ele olha para frente, não é? Você não vai imaginar o homem cósmico olhando para trás ou para o lado, é para frente. Então, é esse para frente, o vamos em frente, é que a gente procura, e pelo menos eu, né, como um dos fundadores da revista, e com muita honra, com muita satisfação, um dos colaboradores da revista, eu procuro me imbuir quando faço minhas matérias. E as pautas, agora, e a pauta? A pauta sempre surge, a realidade te oferece, não é? A realidade te oferece a pauta. Porque, como disse o mestre, né? Alguém perguntou para ele, professor, como é que nós vamos saber se essa sua obra, tudo que o senhor está falando é verdade? Como é que nós vamos saber? Ele respondeu simplesmente, leia os jornais, que ali, na realidade, fornece elementos para a gente trabalhar as nossas matérias, as nossas pautas. Então, é isso. A gente procura fazer isso e perseguindo esse objetivo de trazer o futuro para o presente na comunicação, em forma de comunicação escrita, que é uma revista, não é? Que sai periodicamente e é transmitido por Instagram, por e tal, todos esses meios de comunicação, disso a Gil vai falar melhor, e a gente procura, com isso, tentar atender, servir a Sociedade Brasileira de Obiose, a humanidade lá fora, que nesse momento está perdida, está precisando de um guia, de um farol, e é esse o nosso papel também, enquanto continuadores da obra de JHS, nós temos essa responsabilidade, esse dever de ser farol, de ser guia para a humanidade, e atender, então, enfim, com tudo isso, atender a nós mesmos, procurar fazer um trabalho útil que seja do agrado de todos. Eu acho que, de uma maneira geral, é isso. Outros assuntos que for surgindo, a gente vai comentando aí, meu querido Eduardo. Ótimo, Ézio, ótimo. E agora tem a Gil Tomé, e depois a gente chega no um dos primeiros idealizadores, que é o Mauro Leslie. Quer falar, Gil? Boa noite para todo mundo, obrigada pelo convite do canal de vocês para a revista. E eu cheguei há bem pouco tempo, tanto na COGEP quanto na Poliética. Eu sou bastante indagadora com o Fernando há algum tempo. O Fernando foi meu instrutor da época que eu fiz, se eu não me engano, acho que foi o Manu com ele. E de vez em quando eu trago algumas indagações, né, para o Fernando, e aí até que chegou um momento que ele falou, escuta, por que você não faz parte do grupo da COGEP, né? E aí, assim que eu entrei na COGEP, teve o primeiro evento da COGEP, e aí os irmãos me pediram para fazer um material de divulgação, que era um folder digital, e aí, depois disso feito, vamos participar da Poliética, porque a gente também precisa fazer material e precisa divulgar, e eu tenho uma certa prática nisso, mas não sou profissional nisso, né? Sou amadora, só sou curiosa, e aí eu entrei no grupo da revista.
E estou entendendo ainda como é que é a revista, né? Estou aprendendo bastante, tanto com o Mauro quanto com o Ezio e com o Fernando, a respeito disso, da ideia da revista, do objetivo e do propósito. E a gente faz alguns debates que são enriquecedores internamente para a gente poder chegar num consenso, inclusive do consenso da própria linguagem de divulgação dos textos, que eu acho que esse é o maior desafio. E nós somos todos entusiastas para chegar nessa linguagem de como divulgar, como o Fernando trouxe, os princípios eubióticos para o público externo também. E o Ezio trouxe aí a questão das outras revistas que tem dentro da instituição, e eu já fui indagada, né, por que mais um veículo de comunicação? E eu acho que o grande diferencial da revista Poliética é essa pretensão, como trouxe o Ezio, da gente atingir um público externo, de conseguir primeiro atingir, encontrar essa linguagem para poder traduzir esses princípios eubióticos para o mundo de hoje e poder divulgar isso externamente. E o meu papel dentro da revista, além de indagar, é fazer as publicações, né? Então, eu também não sou profissional de sites, mas eu vejo que a gente está conseguindo colocar as matérias no ar, à medida em que os textos vão chegando, e nessa parte fica mais eu e o Mauro, no sentido de buscar uma imagem que melhor ilustre os textos, e também fazer um layout para poder divulgar nas mídias, porque hoje a maior parte das pessoas usam as mídias sociais, como Instagram, Facebook, entre outras mídias, então a gente está aprendendo com isso, e aprendendo a encontrar uma imagem que case com o texto, e que fique dentro da ética eubiótica também, e traduza os princípios eubióticos. Então, a gente está encontrando esse caminho para poder fazer a divulgação da revista para o meio externo. Então, essa parte de mídias sociais de publicação fica mais por conta minha e do Mauro. Então, assim que os textos chegam para a gente tem esse debate para encontrar a imagem, encontrar a forma. O Mauro tem muito mais experiência nisso do que eu, aliás, minha experiência é quase zero nisso. Então, eu estou aprendendo bastante com todo o grupo a respeito de como construir a divulgação da revista Poliética. Eu acho que, inicialmente, é isso. Você está com o microfone fechado, Eduardo. Muito bom, Gil Tomé. E agora vamos ouvir o Mauro Leslie, e já tem perguntas no site, já tem ponderações. E Ezio, só uma coisa, adorei o artigo sobre futebol, viu? Obrigado, Eduardo, obrigado. Também adorei a entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, o querido Leonardo Farias Jefferson de Souza, e Mauro Leslie, que artigo maravilhoso sobre Cora coralina. Mas antes de você falar da Cora, fala aí da sua ideia central, depois como surgiu a maneira de escrita do artigo e tudo mais. Bom, boa noite a todos. Parabéns mais uma vez e obrigado pelo convite, Eduardo, a sua equipe toda. E quase tudo que eu participei em relação a algum, vamos dizer, movimento cooperador dentro da sociedade, como parceiro ou diretamente com a sociedade, surgiu meio que assim, sem muita pretensão. O Prêmio Henrique José de Souza também, né? Amigos ali conversando, a gente observando pontos que nós poderíamos contribuir, né? Cada um com a sua capacidade. Quando o Lessa me convidou, o Fernando Lessa me convidou, e isso levou muito tempo para participar da COGEP, eu já tinha feito alguns trabalhos, quando por exemplo, nós fazíamos umas audiências
públicas para a conquista do Dia Nacional de Eubiose. E isso não é um processo muito simples. Você tem que envolver uma série de documentação e realização de ações, dentre elas passa, por exemplo, por essas audiências públicas. E essa documentação tem que ser toda anexada num processo para haver uma ação, né, de deputados, enfim, para chegar à aprovação de uma lei. Se foi de 2000, salvo, não sei, mas acho que tem até um material que a gente quer publicar, uma matéria sobre isso, mas salvo engano aí, começou em 2009, sabe, 10, essa ideia. Na verdade, esse trabalho, efetivamente, para só em 2016 ele acontecer. Então, eu já participava de algumas ações assim. E depois, de forma mais efetiva, o Lessa nos convida para participar já das reuniões e tudo, e eu percebi uma necessidade. Ninguém entendia bem o que era a COGEP, de onde a COGEP tinha vindo, qual o propósito da COGEP, por que ela foi formada. Então, eu sugeri, falei, vamos fazer um informativo. Formativo, sim, né? Nesse informativo, a gente começa primeiro apresentando a COGEP, e isso era unicamente, né, essa ideia inicial, para os nossos irmãos, sabe, internos, os membros da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muitas, às vezes, elogios, às vezes críticas, mas sem ter conhecimento de causa, sabe, das ações, que são várias. A COGEP vem realizando o Manifesto Eubiótica, é algo extraordinário, ele é orgânico, ele não é estático. Nós vamos novamente um projeto para a gente já acrescentar novas propostas, novas ideias. Esse ano nós chegamos na Europa com o manifesto. José Serrão, irmão nosso, lá de Portugal, tá com a gente também, vai fazer um trabalho por lá. E aí começamos a discutir essa ideia e tal, e eu havia participado, isso lá em 1998, na criação da primeira revista eletrônica do estado de Goiás, chama Bula, revista Bula, tá no ar até hoje. Foi uma das primeiras experiências minhas nesse setor, nessa linha, nessa atividade, mas foi muito intenso. Depois participei de outras criações, assessorias nessa área, enfim. Mas o modelo dessa revista, e aí eu fiquei ali por alguns anos, depois saí, mas a revista permanece, mas continua com o mesmo projeto, sabe? As mesmas ideias que nós colocamos. E na verdade, a estrutura de inspiração para o que vem se tornando depois o que hoje chegou à revista Poliética, foi a base dessa revista. Essa revista hoje ela tem uma média de 20 milhões de acessos mês. Então, a gente quer levar essa mesma proposta, com a diferença apenas de conteúdo, sabe? O nosso conteúdo, o Lessa já falou bem, o Fernando Lessa, o Ézio, a Gil, ele passa pelos princípios eubióticos. Mas a revista, quando Eduardo, você nos convidou, a princípio a ideia era a gente falar de algumas matérias, né, que a gente tinha já publicado. E eu imaginei que talvez seria interessante a gente abordar quais as propostas, né, de onde veio, o que pretende a revista Poliética. E mesmo assim ainda hesitamos, por quê? Porque nós estamos começando. Toda a nossa fase ainda é de penugem. Nós estamos no início de tudo. Porque um processo desse, né, um trabalho onde todos são voluntários, todo o material humano, ele tem uma demanda de qualidade, de custo muito alto em qualquer circunstância.
Então, assim, o formato que nós temos da revista Poliética hoje, ele basicamente é um esboço, é um projeto do que a gente está construindo aos poucos. Quando o Eduardo nos disse, eu pensei assim, a gente poderia estar falando desse projeto, talvez daqui uns 2 anos. Mas nós estamos, ele já existe ainda, estamos construindo em construção, né? Nós estamos nos construindo em construção. Então, achei que valia a pena a gente apresentar e mostrar um pouco de como funciona, do que seja isso. Então, uma das coisas que talvez fica um pouco... que gera um pouco de dúvida, fica um pouco confuso, as pessoas já nos perguntaram, bom, a revista é poliética, a revista é uma criação da COGEP. Vocês vão falar de assunto político? As pautas vão ser exclusivamente política? É político-partidária? É uma política mais científica? Sabe? Qual é a linha? O entendimento que a gente tem, a gente acredita que nós não podemos... Nós temos que entender separadamente as linhas de conhecimento. Vamos dizer assim, sabe? Seja educação, filosofia, literatura, arte, sabe? As ciências exatas todas. Todos nós vivemos, somos impactados por por todos esses caminhos. E que para tratar de política, para falar de política, nós deveríamos falar de todos os setores. Então, tem origem na COGEP, que é um órgão ligado à presidência da sociedade e que trata de assuntos políticos, né? Mas a política, no sentido geral, ela vai acabar, sabe, regendo, tratando, falando de história, sabe? Vai falar de todas as diversidades. Então, se a gente cria uma revista que nós podemos abordar, falar de política, mas falar de política na educação, sabe? Falar de educação na política, falar de filosofia, sabe? Com política, de política com filosofia. E esse processo, como é que nós vamos fazer isso? Assim, a estrutura da revista, ela está sendo construída ainda, e ela vai ser formada por sessões. Nós vamos criar sessões. Por enquanto, o nosso material humano ainda é muito pequeno para onde a gente quer chegar. Mas nós estamos passando pela fase agora de convidar as pessoas para contribuir, cada um na sua linha, né? Especialistas, por exemplo, em determinado assunto, mas que tenham um bom relacionamento, uma boa afinidade com os nossos princípios. Nesse exato momento, nós estamos convidando para começar a cooperar com a revista. Esse modelo foi um dos modelos que deu muito certo naquela primeira experiência que eu citei. Vou dar alguns exemplos práticos para vocês. Por exemplo, nessa área de política, nós temos, assim, geralmente as pessoas são às vezes, muito apaixonadas politicamente. Imaginem tratar do assunto política de maneira ou partidária ou ideológica. Olha, isso também é válido, é necessário, porque é agenda nossa, faz parte da nossa vivência. Mas nós não podemos pensar a política estritamente assim. Então, por exemplo, nós estamos com um trabalho para iniciar uma série de publicações sobre a Constituição. Nós queremos abordar a Constituição com alguns comentários, sempre apartidários, e tentar levar, sabe, essas publicações através desse veículo, falando, comentando, mostrando, popularizando,
Pode parecer muito simples isso, mas não é. Se nós perguntássemos hoje, se nós fizéssemos uma pesquisa hoje e perguntássemos quantas pessoas já leram a Constituição, nós vamos ficar assustados com a quantidade de pessoas muito bem informadas, de pessoas que chegaram a terminar um curso de direito inteiro e não chegaram a passar a Constituição. Então, assim, eu não vou falar mais do projeto, está sendo preparado, vai começar uma série dessas postagens. A gente tem, por exemplo, projetos como... Veja bem uma outra abordagem política interessante. Nós temos um Brasil com 27... Né? Parece que caiu a internet dele, né? Caiu a internet do Mauro. Enquanto ele restabelece, né? Uhum. Vamos lá, ele tem aqui alguns comentários. Eu vou começar pelo Guilherme Guazzeri Neto, né? Ele comenta aqui. 100 em NX, com certeza, Guilherme Guazzeri Neto, o centenário se aproximando e Nova Chavantina vai estar em destaque. Então, sim, né? Para quem não está na Eubiose, está vendo aí essa sigla, né? Ele está fazendo referência ao centenário. Exatamente. E essa referência ao centenário, eu já aproveito e faço a divulgação aqui, que isso. Teremos aí um concurso pelo selo comemorativo do centenário da Fundação da Sociedade Brasileira de Eubiose. E aí a dica, né, para o pessoal se inscreva pelo Sátiva. É um concurso que está aberto aos membros da Eubiose, e pelo Sátiva você consegue ver o regulamento e se inscrever. O prazo da inscrição é até 20 de novembro, então não deixem passar o tempo, não. O evento é 2024, referência clara aí ao ano do centenário, 2024. Até mostro aqui, né, o link. Então, Sátiva 2024, é esse evento. Quem é membro da Eubiose tem a sua participação no Sátiva, né, tem seu acesso. Então, basta ir no Sátiva, no sistema, né, e procurar o evento 2024, e lá vocês vão ver o regulamento e como participar na criação do selo do centenário da Sociedade Brasileira de Eubiose. Dito isso, tem outro comentário aqui. Eu vou passar agora o comentário do Elcio Francisco dos Santos, que ele comenta o seguinte: o poder é inebriante, chegando a cegar, tanto que tem a tipificação penal sobre abuso de poder. Como provocar em nossos dirigentes compreensão mais ampla sobre a responsabilidade dos destinos dos povos? Eu gostaria de comentar. Então, vou começar, aí depois o Ezio complementa. Tem uma frase que eu repito bastante lá dentro do nosso grupo da COGEP, que é política e participação, né? Então, eu acho que participar da política, porque às vezes a gente olha para isso como algo um pouco... arrepia algumas pessoas pensar nisso, né? Mas a participação nossa é primordial. E o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, ele fala dessa sintonização cerebral que acontece quando a gente está em grupo, né? Então, se a gente quer levar os princípios eubióticos para o mundo, a gente tem que estar no teatro da vida, a gente tem que estar envolvido nisso. Se a gente não se envolve, se a gente não participa, então a gente também não vibra, né, esses princípios dentro da comunidade. Então, uma maneira que eu vejo isso é a gente estar junto, estar participando. Eu participei há 2 anos atrás, eu venho participando de um curso com Augusto de Franco, que é o curso dos agentes democráticos também, e no curso o Augusto fala bastante disso, né, que a gente precisa... o cerne da democracia é se juntar, né? É estar em grupo, é a gente poder ter essa participação até para fazer uma fiscalização também. Mas não só isso, é porque quando a gente começa a conviver com as pessoas,
não tem nada melhor do que a convivência para a gente poder ampliar o nosso quadro de referência acerca do mundo. Então, se a gente está envolvido com grupos, e se a gente debate, se a gente coloca a nossa voz, a gente opina, a gente se autoafirma nos grupos, isso amplia o quadro de referência das pessoas. E tem uma definição bastante bonita que o João Bosco traz do debate público, que eu acho importante também, que eu já coloquei lá no nosso grupo da COGEP, o João Bosco não, Francisco Bosco. E ele fala assim, que o debate público é a instância comum onde se encontram evidências científicas, dados empíricos, argumentos teóricos, compêndio de experiências históricas, e tudo isso é colocado no mesmo ambiente para que as pessoas possam se submeter à fricção, aperfeiçoando e definindo as suas próprias posições. E a sua função, ou seja, a função do debate, é transformar a posição das pessoas, é a gente ampliar o nosso quadro de referência. E as pessoas que participam do debate público, ou seja, que elas estão por aí participando dos grupos e se friccionando com as outras pessoas, elas têm que ter em mente uma certa abertura cognitiva para elas poderem se transformar. Então, essa pergunta do Elcio, obrigada, Elcio, assim, né, porque eu acho muito importante a gente falar da participação, e não a gente ficar só nas outras duas bases da escola teosófica que a gente participa, que a escola e o templo. E cadê o teatro, né? Então, eu acho, sim, fantástico que o Elcio tenha trazido isso, para eu ter a oportunidade de falar isso, que é algo que eu acredito, e não é só uma questão de fé, porque eu vivencio isso. Eu vivencio essa sintonização que o Miguel Nicoleles traz de poder estar no grupo e influenciar através das ideias, né? Mas claro que a gente precisa falar, a gente precisa debater, a gente precisa entrar no diálogo, se autoafirmar, dar voz, né, para aquilo que a gente já traz como conhecimento e princípio biótico. Senão, não tem transformação, né, é vivência, é ação. Não sei se o Ezio quer falar alguma coisa disso. Só uma coisinha, eu vou, só para organizar, vou colocar de novo a frase do Elcio, para o Ezio falar, e vou sair do bastidor, quer dizer, vou ficar nos bastidores para reintroduzir aqui o Mauro Leslie, que também vai responder a mesma pergunta após a fala aí do Ezio. Mauro Leslie, depois, você fala depois do Ezio, né, que vai comentar sobre esse comentário do Elcio. Aqui, depois queremos ouvir a sua opinião a respeito. Olá, Elcio, meu amigo, grande abraço. Eu quero só enriquecer o comentário da Gil, de lembrar a questão do teatro, né? O teatro é importantíssimo, escola, teatro e templo. Veja bem essa questão que o Elcio levantou. Quem escolhe os políticos somos nós, não é? Quem escolhe os políticos? Nós é que votamos. Então, nós temos que participar da vida política, praticar o teatro, para poder trazer todas as questões de forma mais clara para o debate, antes das eleições, antes de votar. Para quando chegar a hora, você pôr lá um companheiro seu, um cara que vai defender as ideias que você já colocou com ele, que você já discutiu, que você já fez o teatro da vida. Esse teatro é importantíssimo, gente, e eu chamo a atenção disso porque é um aspecto que está em falta esses dias, esses tempos, e é um dos grandes produtores da famosa depressão. Você não participar do teatro da vida, que você nasce num teatro. Quando se fala numa peça que o fulano trabalhou na peça tal, isso é o trabalho, a nossa peça é o trabalho, desde o nascimento, é um trabalho artístico, teatral, estar lá presente, estar lá, ir nas escolas, conversar, estar presente, é um teatro, e o nosso trabalho é esse. Aí a gente vai começar a eleger tudo na vida, escolher, nossas escolhas vão ser melhores, de todos, isso inclui todos. Políticos somos nós, somos gentes igual nós, igualzinho nós, só que uns candidatam a cargos, outros não. Então, a sua participação no teatro vai fazer você escolher melhor e a coisa vai andar melhor. Em outras palavras, é o nozismo do Franz Kunkel, muito citado pelo Sebastião Vieira Vidal, grande Vidal, professor Vidal.
Nós temos que sair do egoísmo e partir para o nós-ismo. Não é que o ego seja ruim, não. O ego é a nossa parte divina. O ego é a nossa ligação com Deus, é a nossa mônada, a nossa moeda. Mas nós não podemos fechar no teatro da vida. Nós temos um teatro para participar, nós temos uma peça para trabalhar, que é a peça da existência, entendeu? E esse é o nozismo, quando a gente vê todo mundo com os mesmos olhos, enxerga o Deus dele, não é? O mesmo Deus seu. Diz que tem uma frase assim, né, do professor Linda, escrita no livro dos Salmos. Quando você perceber que algum irmão, algum tal, fez uma coisa errada, você se comporta assim, ó. Meu Deus interno errou naquele homem, ou naquele irmão, ou naquela irmã. E eu não posso fazer o mesmo, sob pena do Deus único e verdadeiro jamais alcançar o seu fim. Então, quer dizer, são posturas eubióticas que a gente tem que ter para aumentar a nossa autoconsciência, aumentar o nosso nozismo. Aí nós vamos errar menos, tanto na política quanto no teatro, de uma forma geral. É isso que eu queria falar. Eu só queria comentar uma coisa aí, Ézio, também. Que quando a gente fala de participação, né, e às vezes a gente se coloca como ser humano, né, num lugar de um pouco mais pedestal para participar de um ambiente mais espiritualizado, de conhecer, ter uma informação, né, que é tão enriquecedora, e às vezes a gente não quer descer desse lugar e estar no meio e participar do teatro, né? E a gente se friccionar nesse teatro é importante para o nosso próprio processo evolutivo, né? Ali que a gente vai descobrir as nossas sombras, ali a gente vai descobrir o que é que não está bem harmônico, né? Então, participação, a palavra para mim é participação. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente às vezes não participa, Gil, porque acha que é menor aquela atividade. Não, eu não vou participar daquilo, que aquilo é menor. Não tem nada menor nem maior no universo. Tudo é junto, tudo é a mesma coisa. Não é? Pode ir, Maurão. Se a Gil já terminou, agora é tu. Houve uma queda de energia aqui. É. Um calor do inferno, assim, insuportável até daqui uns 20 minutos atrás. De repente, um pé d'água. Bom, só para concluir um pouco da estrutura, então, a revista, basicamente, nós não estruturamos ainda as sessões. E o que são essas sessões? As sessões, elas vão tratar, cada uma, daquele assunto específico. Por exemplo, a sessão onde nós vamos... Uma sessão específica de crônicas. Essa sessão específica de crônicas entraria, por exemplo, essa matéria que o Ézio escreveu sobre futebol, né? Onde ele faz uma correlação, né, de uma história iniciática com o futebol, e tem tantas outras relacionadas, inclusive, ao futebol. Tem uma muito bacana que fala sobre a questão da sublimação das batalhas, que são esses mesmos clãs, esses mesmos povos, sabe? Só que ao invés de se matarem, disputam no esporte. Também é uma pauta interessante para um outro momento, mas só para dizer, assim, da força da questão das sessões, que a revista será composta. Nós hoje estamos organizando essas sessões e daqui a pouco nós vamos ter 5, 6, 10, 15, 20. Esse é o projeto. Então, por exemplo, uma sessão, detalhe, assim, a gente quer tratar sempre de boas notícias. A ideia é a gente levar sempre o lado positivo das coisas, sabe? Independente do assunto sendo tratado, se a gente tiver que tratar de uma tragédia, mas que a gente mostre, sabe, pelo menos um princípio de causa e efeito daquilo ali, que deixe, no mínimo, uma lição. Assim, a ideia é sempre levar boas notícias, é uma das tônicas fundamentais, além da questão da ética, mas outra série bacana que a gente vai levar a efeito, sabe? Uma tratativa sobre ética, um aprofundamento, sabe? Não só epistemológico, mas empírico sobre o que é ética. Sabe? O que é ética, por exemplo, para a civilização indígena, o que é ética para um povo de um tempo atrás, o que é ética agora, a ética filosófica, sabe? As éticas que se estabelecem no lar de cada um, porque nós também somos construtores disso.
A gente faz isso no relacionamento de um para o outro, sabe? Qual ética? Nós temos a ética biótica, muito bem escrita pelo Vidal, tem um material interessantíssimo a gente trabalhar sobre ele. Enfim, a ética humanista, né? A humanista que você citou já. Então essa Só te interromper um pouquinho. Você falou da ética. Dentro da nossa própria instituição tem um código de ética que você falou da Constituição brasileira. Isso. Que poucos leem, às vezes nem a gente que faz parte da nossa própria instituição lê o código de ética da instituição e existe e é excelente, orienta as nossas posturas também. Exatamente, a gente não conhece nem o código de postura do nosso próprio município, geralmente. Então, sessões, por exemplo, como essa de crônica, tem o que há de crônicas interessantíssimas, sabe? E podemos ter... Nós vamos convidar perfis que tenham afinidade com essas ideias e daqui a pouco nós queremos ter, sim, um número interessantíssimo de pessoas colaborando com o nosso trabalho. Por exemplo, e não só isso, todos os assuntos que são levados à mesa para ser discutido, que a COGEP tem trazido, inclusive, com pautas interessantíssimas, sabe? E é importante que tenha, sim, o contrário, sabe? A discórdia, no sentido de construir a polaridade. Esse material todo, porque nós estamos, por enquanto, com vídeo, na escrita. Mas nós estamos aos poucos, nós vamos abrir nossos espaços no YouTube, TikTok, enfim, edição de pequenos vídeos, longos vídeos. Na área da... Porque vocês... COGEP, poliética, vocês estão falando de literatura, sabe? E é claro que a literatura tem um espaço político muito importante. E é claro que a literatura já influenciou, influencia e influenciará o comportamento político humano. E é claro que há uma literatura e há uma arte, sabe, que precisa vir à tona no seio humano, que está ligado ao Pramanta, que está ligado aos Giannis, que está ligado a que veio, sabe, toda a corte de JHS. Então, observem politicamente como é que está essa arte hoje no mundo. A definição do que é arte, inclusive, se perdeu. Como não, então? Por que não, então, nós não abordarmos isso? Por que não, então, a gente não buscar apresentar ou contribuir, ou sabe? Inclusive, a próxima, uma das sessões nossas é a entrevista. Essas sessões são quadrinhos que ficam na revista e os colaboradores vão contribuindo com aquelas matérias ali, de maneira que vai chegar um certo momento que, organicamente, nós vamos ter um número muito interessante de colaboradores né, com muito esforço aí e contando com a qualidade e boa vontade desses colaboradores, nós sejamos uma revista muito rica nesses propósitos mesmo. A próxima edição nossa, não é nem edição, né? A próxima matéria da edição entrevista, da sessão entrevista, que a primeira foi com o venerável Leonardo, nós já estamos preparando, já está saindo. Então, aquelas que nós conseguimos, por exemplo... detalhe, é sobre literatura. Mas poderia ser, por exemplo, sobre o STF. Mas poderia ser sobre educação, sabe? E poderia ser sobre saúde, poderia ser sobre a sequência de prêmio Nobel que está acontecendo agora, que aconteceu agora, né? Recentemente. Enfim, não é uma salada de maneira nenhuma, é uma diversidade. Nós estamos repetindo isso sempre muito no começo. Essas sessões começam com muito cuidado, começam a acontecer. Enfim, basicamente a estrutura é essa, o que nos rege, a ética eubiótica, sabe? A nossa preocupação com a linguagem, de trazer uma linguagem, de dar, bem grosseiramente falando, sabe? De estar sempre com o F5 apertado, sabe? De estar sempre dando uma atualização, de estar sempre trazendo na linguagem do momento, sabe? Pautado sempre nos ensinamentos de Henrique José de Souza, pautado sempre no conhecimento teosófico. Bom, isso eu acho que eu tinha para falar em relação à revista. Não dá para você abrir lá e ter o esboço total do que seja, porque ela está em construção.
Eu sugiro, por exemplo, além de visitar os sites para ter acesso direto às matérias completas, vocês conhecerem o Instagram, conhecerem o Facebook, que é o que está mais ativamente agora. Depois, se a gente puder passar aí os endereços. E lá dentro também a gente já tem uma série de atividades. Por exemplo, a gente tem quadros, e também esses quadros obedecerão algumas séries. Por exemplo, nós temos lá citações, algumas citações, que são citações que a gente usa foto, citações sem foto. A gente pega alguma série, por exemplo, vamos fazer trabalhar, por exemplo, não sei, 28 citações de um assunto específico, de um assunto que seja uma pauta relevante, que seja uma agenda relevante para o momento, ou que seja universal, sabe? Essa abordagem nós começamos a exercitar também já no Instagram e no Facebook. A respeito da revista, acho que era isso que tinha para falar. O formato dela mesmo. Tá, aproveitando esse gancho. Foi não? Não, só pegando o gancho nesse último item aí, até para quem não é da eubiose, né? A gente está falando que ela é uma revista aí para o público externo, a gente está num canal aberto na internet. Vamos dar aqui uma visão mais externa. Então, por exemplo, quem não é da eubiose, quem caiu aqui no canal e quem está escutando agora, então vamos lá. Para acessar a revista, vamos fazer um passo a passo. Onde é que a pessoa tem que ir? Qual é o canal? E ela é através do site da Sociedade Brasileira de Eubiose. Existe um canal próprio dentro de uma rede social. Qual é o caminho que a pessoa faz? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta foi falado aí que a revista está começando ainda. Ela tá, né, eu tenho acompanhado, né, a gente que aqui internamente a gente sabe que ainda está no processo de construção. A minha pergunta a revista ela tem uma linha editorial definida? Existe tudo bem, a gente sabe que nós temos um conceito de neutralidade dentro da ética, etc. e tal. Mas aqui para nós, para o público externo, ela tem uma linha editorial definida? Como é escolhido, ou como serão escolhidos os escritores, os responsáveis por essas matérias? Existe uma tendência, uma preferência? Como que é feito isso daí? De que maneira? Como que será qualificado essas pessoas? Sobre o canal... Quem vai... Deixa eu só falar do endereço. O endereço, fala aí, Gil. Eu coloquei no chat ao vivo ali, www.eubiose.org.br/COGEP-poliética. Está no chat no YouTube, não no nosso chat aqui, Ezio. E as páginas do Instagram e Facebook, as pessoas podem encontrar através do @poliética.sbe. Esses são os endereços. E só lembrando, quando as pessoas entram dentro do site da Eubiose, tem uma aba que se chama Artigos. Para quem for entrar pelo celular, costuma ficar no canto esquerdo da tela. Então, tem 3 tracinhos, clica lá e tem uma aba que chama Artigos. Clicando em Artigos, você vai tanto para a revista da Arana, quanto para a aba da COGEP Poliética, e é ali que está a revista. Aí é só você rodar a tela que você vai encontrar todos os artigos. Eles foram postados em ordem cronológica. Então, sempre o mais atual vai estar mais visível, e aí começa a decrescer a ordem de publicação. Bom, ótimo. Está fechado, Ezio. Abriu. Tá beleza. Pode falar, Ezio. Não, era você, Mauro. Só está perfeito para a gente. Olha, primeiro, a questão de critério de colaboradores, né? Nós, nos últimos linha meses... editorial, né? Nos últimos meses, para falar sobre a linha editorial, assim, para a gente convidar as pessoas a contribuir, a escrever para a revista, a gente primeiro trabalhou, nós nos debruçamos nesses últimos meses para a gente escrever, sabe? Deixar escrito, deixar entendido, deixar claro o que seria a nossa linha editorial.
Então, para isso, nós trabalhamos um processo, aquela máxima administrativa de missão, visão e valor, sabe? Ali a gente tem um escopo, um norte da nossa linha editorial. E ela passa por onde? O que seria, né, a nossa linha editorial? A ideia, e o nome da revista vem disso, né, poliética, buscar o máximo, sabe, possível, que todos os nossos textos tenham uma ética, sabe, um compromisso ético com o seu conteúdo. E que essa ética seja alinhada com os princípios, sabe, iniciáticos, teosóficos, eubióticos. Agora, para aprofundar um pouquinho mais sobre a questão, assim, para quem não é muito, digamos, que tem muita afinidade com esses termos, né? São princípios de unidade, são princípios de integração, sabe? São princípios o que nós poderíamos chamar... Paz, amor, sabedoria, né? Paz, amor, sabedoria, de virtude. Deus, um só Deus, um só idioma, um só padrão econômico, financeiro. Uma ética universal, uma ética que seja mais... que seja para todos. Assim, o que se poderia dizer mais diretamente em relação à linha editorial é justamente essa união da preocupação com o outro e com o todo, sabe? E menos sectarismo, menos individualismo. Então, se uma pauta, se um assunto, ele é universal, ele é global, ele nos interessa, né? E aí nós entendemos qual é a ética, qual o valor dessa pauta para o todo, sabe? E tentar transmitir o eixo editorial dentro dessa ideia. Por exemplo, Mauro, eu queria dar posso Sim. dar uma opinião, não? Depois você... Sim. Desculpa interromper. Mas assim, Catira, porque esse é um ponto sensível da revista que a pessoa precisa entender. Existe forma e conteúdo, né? Então, sobre a linha editorial, vamos abordar sobre esse forma e conteúdo. Qual a forma da linha editorial? A forma é a ética, não é? Nós vamos abordar o que quer que saia na poliética vai ser com ética, respeitando os direitos dos outros, enfim, tudo que está embutido no conceito de ética, que é a ética das polis éticas, que é a base da política. E o conteúdo, como ele é da COGEP e a COGEP é da eubiose, é evidente que passa pelos princípios eubióticos, né? A poliética é conduzida por princípios eubióticos, tanto que está no site da eubiose. Então, Catira, é assim, você pôr para fora nos artigos, sobre qualquer assunto que você for escrever, assunto X, no esporte, o que diz a eubiose, o que seria o conceito eubiótico naquele X que eu vou abordar. Você está entendendo? Que seja uma coisa real, factível, a gente não pode inventar nada, aí entra o jornalismo, o professor vê minhas obras nos jornais, e a partir dali, tirar leite de pedra, que eu chamo. O que é tirar leite de pedra? Ver a eubiose em tudo e passar isso para o leitor. Esse que é a editorial, a meu ver. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Catira e todos que estão nos acompanhando. Nós estamos assistindo agora um momento trágico na história da humanidade, né? Que é o problema lá de Israel e os palestinos na faixa de Gaza. É uma coisa histórica, milenar, que vem vindo, e claro que aquilo um dia ia estourar. Você não pode imaginar você manter 2,5 milhões de pessoas a 2 quilômetros da sua casa vivendo bem. Aquilo um dia vai dar problema, como sempre já deu, e deu agora.
Mas veja bem, vamos analisar alguns contextos. O conflito explodiu no mês que o Brasil preside a ONU, o Conselho de Segurança da ONU. Veja, cara, que coisa incrível. Ninguém está observando isso. O Brasil, quem quer que esteja lá na presidência da República, quem estiver lá, o Brasil, nosso país, vai assumir no mês de outubro a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Vai estar no olho do furacão. Então, o país do Avatar, mesmo que a gente não queira, não acredite, a maioria não conheça JHS, não saiba o que é eubiose, mas a lei, meu amigo, vai arrumando para a coisa cair onde tem que cair, no colo de quem tem que cair. Então, o Brasil vai ajudar esse processo de paz, né? de coisa. É um artigo que eu vou escrever. Só estou antecipando aqui que eu vou escrever sobre isso. Então, é para você ter uma ideia, Catira, bem prática da linha editorial da revista, do conteúdo. Quem dita a pauta é a realidade, porque é lá que mora o perigo, é lá que mora a essência do jornalismo, da informação, está na realidade, né? O professor dizia, o grande mistério é a realidade, finalidade última da filosofia, né? Então, reside na realidade, é lá que está o manancial de realidade, está lá. Então, nós vamos pegar com olhos eubiotas. E o que é o Brasil? Brasil é a obra, é lei, não é? O professor dizia, Brasil e obra são uma só e mesma coisa. Brasil, obra, Deus, verdade, é uma só e mesma coisa. Então, é só para ilustrar um pouco a questão do editorial, da linha editorial da revista. Não, isso é importante, a gente ter essa noção, né? Interessante, porque o biota tem essa ideia, quem é de fora, nem tanto, né? E é curioso, né? Você falou, né, Ezio? A ONU foi criada justamente quando era presidida pelo Oswaldo Aranha, né? Olha que curioso, né? Não entendi. Como é que foi, Catira? Curioso, você citou a questão da ONU, né? E ela foi criada justamente quando era presidida pelo Oswaldo Aranha, né? Brasileiro. Aliás, né? A ONU não, o Estado de Israel. Aliás, o Estado de Israel foi criado justamente quando estava sendo presidida, né? O Conselho Geral. Foi brasileiro, né? Olha que curioso. Então, são coisas que a gente tem que divulgar, né, Catira? A gente tem que incorporar isso, amar isso, divulgar. Né? Então, para finalizar uma outra ótica de linha de editorial, a mesma ótica, né? Com outras palavras, qualquer assunto que seja, a gente observar o bem comum desse assunto, sabe? Se nós temos hoje uma mídia, uns meios de comunicação que atendem ao sistema, que atendem aos interesses próprios. Então, a nossa total independência, a nossa linha editorial, o nosso ideal, são os nossos ideais, sabe? E esse ideal, ele tem que estar em afinidade, tem que estar uníssono, pelo menos até o máximo que nós pudermos entender, com o altruísmo, com o amor ao próximo, sabe? Com o bem comum, sabe? Se nós consideramos a família como, por exemplo, um fator importante e as bases da família a que elas servem, né? Nós observar esse cenário, o que acontece com ele, se está pautado em lei lá no Congresso, ou se é um assunto de fomentação cultural de mídia ou de arte, nós colocamos a nossa opinião com esses princípios éticos. E a gente acredita muito na questão, respondendo a pergunta aqui do venerável irmão Elcio, a gente acredita muito na mudança cultural, sabe? O mínimo que seja, o nosso movimento é do tamanho que nós conseguimos levar ele até hoje, eu digo da poliética, mas todo grande movimento começa com um pequeno movimento, ou com o primeiro passo, ou com a primeira ação, enfim. Mas o fato é que
a gente pretende, sim, colaborar com alguma contribuição, alguma transformação, por que não, cultural com o processo. E o poder, ele realmente cega, mas não há outra maneira, senão da gente, porque, como o Ed bem disse aqui, quem vai eleger, né, somos nós, é o povo, não é isso? Então, se nós estamos elegendo desse jeito, o problema está conosco. Então, nós precisamos primeiro nos conscientizarmos aqui embaixo. E a revista tem esse propósito de levar, pelo menos, os grandes pensadores da humanidade, sabe? Se fala muito de Platão, é interessante se falar de Platão, mas se respeita Platão até o ponto que o cientificismo, digamos que ortodoxo, aplaude. De onde ele não aplaude para trás, o Platão é ridículo, as ideias não prestavam. Aplaude-se Carl Jung até onde o cientificismo dele é aceito. A hora que ele começa a falar, por exemplo, de coisas mais sutis, de planos mais sutis, sabe? Ele era um bobo. Jung vai falar de astrologia por quê? Nós acreditamos em astrologia? Sim, é linha nossa de ideal. Então, nós abordamos com seriedade a astrologia, sim, sabe? Então, a nossa linha é bem aberta nesse sentido. E você defender, você propagar as pessoas por inteiro, por exemplo, Pitágoras só aplaudem, por exemplo, só reconhecem, por exemplo, o lado matemático de algumas partes que ele provou, sabe? E o grande filósofo que ele foi. E tantas outras coisas que ele trouxe para a humanidade, sabe? Então, a gente tem que levar, eu acho que levar um pouco disso, o mínimo que seja, sabe? Você contribui sim com essa mudança cultural para que a gente consiga, aí sim, ter representantes iguais ao que nós estamos nos tornando. Porque, por enquanto, nós estamos tendo representantes iguais ao que nós somos. Sabe? Não adianta eu jogar pedra no meu prefeito aqui. Por enquanto, se eu for contrário a ele, por exemplo, é porque 50% mais um de todos que estão aqui é a favor. É bem isso mesmo. Deixa eu fazer um comentário a respeito do comentário do Salvio, que ele fala de começar o trabalho pelo sistema geográfico, e eu acho isso muito de acordo com o que a própria matéria do Ézio trouxe sobre a BB Prefeita, né? Se você quiser até falar um pouquinho sobre isso, sobre essa matéria, Ézio, que eu acho bacana falar como uma das cidades do sistema geográfico, apesar de ser no roncador, né, mas faz parte do sistema, de um dos sistemas geográficos. Então, isso também já vem sendo abordado na revista. É uma linha, antes do Ezio falar, a energia havia caído, e eu tinha falado, eu tive uma preocupação inicial de mostrar o que seja a revista, porque você como ela está ainda em construção, tem muitas partes que ainda não aparecem. Por exemplo, a distribuição dessas sessões. Dentre essas sessões, a gente vai criar algumas colunas, e uma delas, interessantíssima, é essa que o Wesley vai abordar agora, sobre bebê. Essa é uma iniciativa, o Wesley vai falar bem sobre isso, que é um exemplo para o Brasil inteiro. Então, uma das séries que nós queremos publicar, eu dizia, por exemplo, que a respeito, por exemplo, das câmaras de vereadores. Nós temos, sei lá, 5.000 e não sei quanto, no seu número exato, 5.200 e não sei o quê, municípios no Brasil. Então, nós temos tudo isso de câmaras de vereadores. Nós sabemos que acontecem centenas de projetos que podem ser universais, que podem ser interessantes, sabe? E que são exemplos para os outros, mas fica restrito naquele município por falta de visibilidade. Então, nós queremos criar um filtro, sabe, para publicarmos matérias, algum grupo que fique só colhendo, por exemplo, bons exemplos, alinhados com essa linha editorial nossa, como essa matéria produzida pelo Ézio, para a gente estar divulgando. E quanto mais número, daqui a pouco a gente vai ter mais leitores e vamos crescendo, e esses exemplos, porque tem muita coisa boa acontecendo. As próprias câmaras estaduais, sabe, estão cheias de projetos lindos,
e que, se dando visibilidade, começa a ser replicado. Tudo isso está sendo elaborado aí, e a gente em breve vai começar a trazer à tona. Passando a palavra, Ézio. Não, beleza, Mauro. Catira, Gil, todos que nos acompanham. Para falar dessa matéria, vamos lembrar de novo, que já foi falado aqui, que um de nossos marcas é a boa notícia, a questão da boa notícia. Essa é uma das linhas editoriais da Poliética, leva sempre uma boa notícia. Então, eu tenho um site, né? Eu trabalho com jornalismo diariamente, e essa matéria saiu no meu site, que é uma boa notícia. É um trabalho da Prefeitura aqui de Nova Chavantina, com a Unicef, que visa premiar os municípios que trabalham com apoio à primeira infância. A primeira infância vai de 0 a 2 anos, se não me engano, precisaria rever a matéria, mas é de 0 a 2 anos. Então, nesse ínterim, nesse pedaço, todo o cuidado do mundo à criança, como aleitamento materno e diversos outros cuidados que devem ser tomados pelo poder público, ganha ponto na Unicef e ganha um selo de qualidade. Aqui a nossa prefeitura tem feito isso, o prefeito é muito voltado para a saúde, é o carro-chefe da administração dele, nós demos uma sorte medonha nisso, porque foi justamente no período da pandemia, dessa questão toda, que nós elegemos um prefeito virado para a saúde, e os efeitos da pandemia, tudo. E esse selo aconteceu, então, com a promulgação do primeiro bebê prefeito. Aí nasceu a Helena, chama Helena, olha o nome da menina, Helena, aqui em Nova Chavantina. E o João foi lá, fez toda a cerimônia, tem toda a faixa de posse, a chave da cidade, cada um tem um simbolismo. A chave simboliza abrir as portas das oportunidades, não me lembro direito e tal, mas conceitualmente é isso. Então, foi uma ação muito legal, uma ótima notícia, que deveria ser seguida por todos os municípios. Então, na hora, quando eu publiquei, o Mauro falou para mim, essa matéria é da Poliética, ela deve ter alcance mais federal. Eu falei, então, vamos embora. Aí só adaptamos um pouquinho e, puf, mandamos bala na revista e foi um sucesso, todo mundo gostou, não é? Daquela coisa do bebê prefeito, incentivando a primeira infância. São essas boas ações que pautam também a revista Poliética. Boas notícias que pautam a revista Poliética. O Ézio, pegando esse gancho um pouquinho na questão da revista, me fala um pouquinho da etimologia da palavra, do nome da revista. Acho que isso a gente não falou, acho que isso é interessante, esse nome, né? Por que Poliética? Olha, na minha visão, é o seguinte, a ética é uma só, né? O princípio, mas ela pode ser aplicada em todas as outras linhas, então são várias éticas. E outro princípio, a palavra política vem do grego, que é a ética nas polis. Polis também tem um sentido de cidades, na civilização grega, na Grécia Antiga. Então, era a ética das polis, das cidades. Daí virou política. E aí nós entramos com poliética, que entra na ética das polis. Você vê como o povo grego era adiantado, né? Há não sei quantos séculos atrás, ou milênios atrás, eles já tinham a raiz da verdadeira política. Então, isso em sociologia é muito ensinado, que essa tal política que a gente vê aí na rua, na verdade, é a ética das polis, dos gregos, e que é a verdadeira que nós deveríamos aplicar em nossas comunidades. É isso que a gente tenta fazer, a ética das polis, a poliética de uma maneira, de um veículo de comunicação. Não sei se eu respondi, Catira. Não, está ótimo, interessante. A gente está falando tanto, né, da revista, dos artigos, da estrutura, mas o nome, né? O nome é o que vem na frente ali, né? A gente não se dá conta que tem uma... E vou te falar, Catira, e esse nome foi resistente. Ele venceu, viu? Teve grandes embates para mudá-lo, mas não teve jeito, né, Mauro? Nós não conseguimos. Venceu a poliética, nós fomos voto vencido, e hoje eu dou razão para o Fernando de ser poliética mesmo, porque tinha que ser poliética. Eu tinha um outro nome que tinha, Catira,
Vou confidenciar aqui para vocês. Era Simbiose, né? Simbiose, de primeira mão eu não gostei. Eu falei, não, isso aí não tem nome de revista, não pega. Eu logo cortei. Mas depois eu pensando, meu, você sabe que o nome tem que ser Simbiose? Aí tal, mas não adiantou mais. Poliética já estava muito estabelecido, não conseguimos mais vencer, ficou a Poliética. Acertadamente, é o nome certo da revista, é Poliética. E no feminino, né? Revista Poliética. No feminino. No feminino. Sem dúvida nenhuma. É isso. Está com o microfone fechado, Esse nome também foi citado pelo professor num determinado momento, acho que da Arana, e ele foi usado em algumas situações. A gente só tinha uma preocupação do nome para que as pessoas não identificassem a revista só como um assunto político-científico, político-partidário, sabe? Que vai ser, sim, muito essa tônica, totalmente essa tônica, mas com uma dinâmica diferente. Eu digo mais, acrescentando um pouquinho a questão etimológica da palavra, vai muito do propósito da linha editorial também, né? A gente buscar sempre essa ética humanística, sabe? Ou essa ética priorizando o bom no sentido geral, o que é bom para todos, sabe? O que é um bem e um bom universal. Então ela encaixou. Por exemplo, assim, a gente não vai numa tendência, seja ela ideológica ou artística, porque é uma tendência. A gente vai ver se ela tem valores, se ela tem princípios, sabe? Se esses princípios estão alinhados com essa ética humanística que a gente coloca. A própria palavra, né? Ela traz lis, né? Polis, tem o nome da flor de lis ali, que também está ligado à lei, né? E a palavra ética muito forte, já que a gente entende que política seja um exercício da ética e da estética, né? A estética seria a harmonia. Nós entendemos política dentro dos fatores de um princípio que é bem nosso, mas, por exemplo, se fala muito aqui no nosso meio, mas é interessante também a gente abordar artigos como esse e vamos acabar escrevendo. Por exemplo, os princípios do bem, do bom e do belo, se esquece muito que o bom está relacionado ao físico, está relacionado à organização social, está relacionado à política, sabe? É uma linha bem do mundo onde nós nos organizamos, sabe? Onde nós nos relacionamos, sabe? O belo vai estar lá para as coisas mais espirituais, o bem vai estar para a alma e o bom vai estar para a nossa organização material. Então, a poliética passa bem por esses números e o símbolo que nós escolhemos também, que é um símbolo praticamente você que é astrólogo aí, né, de Urano, que é uma comunicação revolucionária, a ideia é bem essa mesmo. Exatamente. Maravilha. Alguém quer fazer mais alguma consideração aí? Podemos chamar o Eduardo aqui para fazer os anúncios. De minha parte... Maravilha. Só lembrando, Catira, que falta uma matéria do futebol sobre a supremacia do São Paulo Futebol Clube. Mas essa eu vou ter que vencer resistências internas, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Mas aí também maioria aqui, né? Vai dar problema com você também, é? Claro, eu estou falando também, poxa, aí também maioria. Aí vamos arrumar confusão aqui. Você é tricolor, Catira? Claro, oxe. Aí garoto! Tamo junto nesse então, aí. Tamo junto. Aí vai dar briga. Vai dar briga. Positivo, cara. Cadê o Eduardo aí?
Eduardo? Positivo, Catira. Oi, pessoal. Vamos lá. Vocês falaram da revista, mas não falaram, ou falaram muito pouco aí dos artigos. Então, Dani comenta aqui, né? Por favor, falem um pouco sobre os artigos que foram publicados, assuntos interessantíssimos, como coracoralina, a sacralidade do futebol, o seu lado místico, e claro, né, a excelente entrevista com o nosso querido presidente da SBS, Sociedade Brasileira de Obiose, Leonardo Faria Jefferson de Souza. Então, a Dani comenta aqui, ela fala, artigo que por si só já vale uma live ou várias, né? Aliás, está aqui aberto o convite para vocês falarem desses temas numa próxima live para a gente agendar aqui no Conexão 3005, né? Uai, fechado. Por mim, sem problemas. Estamos aí. Bom, é para falar agora dos artigos, é isso? Um comentário? Vai falar rapidinho, porque o nosso horário está bem estourado aí. Vamos lá. Então, vou falar do futebol. Bom, a entrevista do Venerável Leonardo nós fizemos e tivemos a ideia de fazer o lançamento da revista com ela, não é? E logo o pessoal topou, vamos fazer, combinamos. Inicialmente era a ideia de mandar 7 perguntas para o Venerável, no fim foi mais ou menos isso, né? 7 perguntas que a gente, entre eu, o Mauro e o Fernando, nós escolhemos e marcamos com o Venerável. Deu certo uma vinda dele em Nova Chavantina e nós realizamos a entrevista na sacada da Vila Helena, uma entrevista memorável, um dia memorável. Ele foi muito receptivo, adorou a ideia, gostou, deu a entrevista na maior cordialidade, na maior simplicidade. A matéria saiu do jeito que foi a entrevista. Nós conseguimos editar com esses modelos atuais, né, que traduz o áudio em texto. Então, quer dizer, em vez de você ficar transcrevendo, que nós íamos demorar 1 ano para transcrever aquela entrevista, foi editada rapidinho e foi para o ar no lançamento. Foi uma grande entrevista, uma grande matéria que nós realizamos. Me sinto orgulhoso de ter realizado aquela matéria. Sobre o futebol, foi assim, né? Uma coisa que surgiu, como eu digo, lendo os jornais. São Paulo e Flamengo ficaram para as finais do campeonato da Copa do Brasil, 2 das maiores torcidas do Brasil, a primeira e a terceira. Então, claro que é um espetáculo da raça, eu gosto do futebol, o Mauro gosta, ele é flamenguista, eu sou São Paulino, a gente gosta do futebol, acompanha, discute, conversa. Eu falei, eu vou escrever sobre isso. Peguei e escrevi. A definição mística do futebol eu aprendi lá na Lacerda Franco, na série Peregrino, com o inesquecível Francisco Vilela. Né? Então, eu, o Coelho, o Chico, o sacerdote da Lacerda Franco, Francisco Carlos Coelho, grande Chico, a Jussara, Blistac, o Antônio Carlos Fortes, a turminha da Lacerda, não é grande aquela turma. Está todo mundo hoje aí firme na eubiose, não saiu ninguém. E todos desempenhando funções e trabalhando. Então, lá o Vilela dava revelações, nossa, e essa foi ele que falou para nós lá. Não é? Eu nunca esqueci disso, essa análise iniciática do futebol. E, então, guardei para mim e falei, agora é hora de eu colocar um dia e escrever isso. Dei sorte que consegui fazer um artigo bom, beleza, bem chutinho, o pessoal gostou, publicou, né? E a turma gostou. E foi legal, foi muito legal. E porque eu acredito também, viu, Eduardo, que a era do futebol no Brasil acabou, né, meu filho? Acabou, não é possível. Nós já estamos chegando em 3005 e nós vamos ficar vivendo de Pelé, Gerson e Rivelino, não é? Não dá. Eu não diria que acabou, mas eu diria que tem que se reinventar, né? Nós temos que nos reinventar, verdade. Ficar no cai-cai, ver uma faltinha e tal. Não, mas você vê, competitividade que nós temos hoje, né? Eduardo, você vê que o Neymar foi para a Arábia com aquela fama, com aquele dinheiro todo, e não está resolvendo nada lá, diz que ele está ruimzinho, não resolveu nada. Então, quer dizer, estava certo o artigo, estava certo. Vai lá, Maurão, fala você agora. Vamos lá, pessoal, olha. O tempo está correndo. Olha o que a Dani escreveu aqui. Bora fazer umas lives explanando sobre esses temas que são muito interessantes. Vamos sim. Está fechado? Então, senhor Edson, você vai falar de futebol. Seu Mauro Lessa, você vai falar de coracoralina, por favor? Sim. Sim? Agora? Está fechado.
Um minuto, então. Seguinte, só para apresentar um pouco esse link da participação política naquela matéria. Vejam bem, é uma matéria completamente literária, de poesia, de um histórico de uma brasileira, sabe, do centro do Brasil profundo. Mas veja bem, Otávio Lage, que era então governador, não vou precisar a data aqui, mas naquele momento ele foi um dos grandes responsáveis por ter lançado Cora Coralina. Goiás precisava isso foi uma estratégia política, e comunicação é uma ciência, e marketing é uma ciência, sabe? Todos os grandes só conseguiram acontecer para o mundo pelos meios tecnológicos do seu tempo, sabe? Uns foram para a máquina de escrever porque era o que tinha, outros foram para os pergaminhos porque era o que tinha, outros iam para as praças públicas porque era o que tinha. Então, o Otávio Lage, como estratégia, o grupo dele, como é que eles queriam apresentar Goiás para o mundo de alguma maneira, e que fosse cultural, porque a cultura não morre. Então, eles resgataram Cora Coralina, fizeram um trabalho por trás com a própria imprensa. Ela mesma se dizia, naquele momento, muito mais doceira, porque há um entusiasmo da escrita, e a solidão disso é muito grande para quem escreve, quando não há um reconhecimento, e ela passou a viver, porque depois do marido dela morrer, o que deu vida para ela, o que a sustentava, eram os doces. Então, ela vivia de fazer doce, e fazia com a maestria de uma goiana do pé rachado, sabe? E roceira, e encantava todo mundo. Então, a ideia dela era os doces. De repente, descobriram, e outra coisa, há ainda um sem número de coisa impublicado dela, que não foi publicado dela ainda. Então, foi uma estratégia política de promoção para que se apresentasse Goiás de outras formas. Enquanto, por exemplo, nada contra, mas a gente precisa buscar os valores culturais e mais universais das coisas, sabe? Enquanto, por exemplo, se preocupa em apresentar, de repente, determinados gêneros musicais que não contribuem muito, sabe? Ele, naquele tempo, pensou, eu promovo uma poetisa com aquela figura, uma senhora daquela idade, recitando poesia, sabe? Então, em pouco tempo, por influência política, a revista Veja e várias outras televisões do Brasil e tal, cercaram ela, e a fama dela, assim, foi do dia para a noite, ela se tornou, assim, conhecida praticamente no mundo inteiro. Então é isso, um pouquinho dos bastidores da história Pessoal, dela. agora eu vou fazer o anúncio das próximas lives, e aí a gente vai fazer o fechamento aqui. Então, a primeira das considerações importantes... no dia 18 de novembro de 2023, vai ter lá na representação de Americana um encontro em prol do monumento da Elbiose, com a participação do André Romano, Eduardo Nunes, João Paulo Miranda, Jorge Antônio Ouro e o Márcio Cambaúva. As inscrições, está aqui, eu vou postar o link para quem quer se inscrever. Aqui, ó. Então, quem quiser se inscrever, está aqui o link, né? Encontro em prol do Monumento à Elbiose, que vai ocorrer na Rua México 262, em Americana, no dia 18 de novembro, no período das 8 às 18 horas. Ou seja, o dia inteiro aí de palestras, de temas, conteúdos iniciáticos, e que reposiciona por que o centro do Brasil é importante aí no contexto do Avatar, no contexto do mundo, no contexto do futuro aí de 3005, né? Aqui está, a gente falou da revista Poliética, está aqui o logo, né? Pesquisem aí no site da elbiose.org.br. E a nossa próxima live, de terça-feira, vai ser, já que a gente está falando do Brasil aí, Mauro, vamos falar de uma mitologia brasileira colombiana, ou colombiana brasileira, como preferir, o mito do Jurupari, essa divindade que foi reformadora das leis e o embaixador do sol. Ele restituiu aí a mitologia solar sobre a mitologia lunar, né? Então, é um tema interessante que vai ser apresentado pelo Elcio Souza Lopes. Eu também tenho um pequeno estudo aí para falar.
E só para ler aqui a sinopse, né? No Vale do Alpés, né? Lá no Alto Rio Negro, né? Na Amazônia, conta-se o mito do Jurupari, filho do sol, civilizador de concepção imaculada, ou seja, ele nasceu de uma mãe virgem, que reformou os costumes sociais. E essa é a primeira mitologia publicada colombiana brasileira no mundo. Isso aconteceu no século XIX, foi uma publicação do Conde Stradelli, né? E contou aí com Maximiano e José Roberto, que era um índio aí com diferentes ascendências indígenas, que ajudou a explicar isso, e o botânico Rodrigues, que simplesmente se tornou chefe do Departamento de Botânica do governo imperial do Rio de Janeiro, né? E depois do governo republicano. Então, é um tema interessante, vale muito a pena aí vocês conhecerem. No sábado... Eu quero te fazer um convite ao vivo aqui. Peraí, só para fechar aqui, ó. Opa, peraí, vamos lá, só fechar no sábado aqui o Catira, o Carlos Antônio Nascimento e o professor Walter Teixeira de Andrade, com o projeto de iniciação Conexão 3005, nesse sábado, às 20h40, não percam, esse é o mesmo horário do nosso live aqui de terça-feira. Mauro, você ia falar algo? Sim, eu quero te fazer um convite ao vivo. Sim. Nós tínhamos já combinado que faríamos. Sim, agora você me apresenta essa lenda, né? Esse folclore aí, interessantíssimo. Vocês poderiam fazer, você e o Venerável Elcio, não é? Você e o Venerável Elcio que vai apresentar? Sim. Certo. Vocês podiam fazer um artigo para a gente, publicar na Poliética, depois da apresentação? Pode ser. Aqui uma coisa é falar, outra é escrever. Mas vamos agora tem editor de texto, você fala, sai escrito direitinho. Bom, se for assim fica mais fácil, né? Mas mesmo assim você precisa passar por uma revisão aí. Isso aí tem. Mas, gente, olha, obrigado pelo convite. Vou pensar sim, Mauro, e falar com o Elcio, o Venerável Elcio aí para contar sobre isso. E olha, gente, tem muita coisa acontecendo aqui em São Paulo, no dia 15 de outubro, domingo. Tem duas coisas, e eu vou até pedir o apoio da Gil Tomé nisso. Primeiro, eu vou falar de uma peça de teatro, Gaia, Virgem do Sol, que é baseada num livro escrito pela Gisele Desbragia, e a peça de teatro é dirigida por ela mesma, né? Que vai acontecer no dia 15 de outubro, esse domingo, às 18 horas, no Teatro Paiol Cultural, que fica na Rua Amaral Gurgel, 164. O valor do ingresso é R$40, e para ter acesso aí ao ingresso, né, tá aqui os dados de procurar a Secretaria do Departamento Santana, né, de São Paulo, pelo telefone 29 25 0769, lembrando que é o prefixo 11 de São Paulo. Aí basta falar, a partir das 18 horas, vocês conseguem ter um contato com a Elza Almeida, que estará lá apoiando na venda desses ingressos. E como eu falei, tem bastante coisa acontecendo, teremos também a inauguração da Shakti Nova Era, na unidade do departamento Sumaré, aqui em São Paulo. Eba! Gil Tomé, fala alguma coisa para a gente aqui, o que vai acontecer a partir das 14 horas, e aí? Isso aí, a partir das 14 tem apresentação de música clássica com Alexandre Maíra, às 14h20 recital de poesia com Michele, 14h35 abertura pelo administrador Paulo, às 14h40 tem a fala da venerável Liz Helena e da Lena Bentes, que é a nossa taurina power lá de trabalho. Às 15 horas, palestra com o poder curador da Chacs, com o Fernando Camposana, que está nos assistindo aqui na live. Um abraço, Fernando. E depois a nossa querida Beth, que é também, junto comigo, obreira lá de Airuoca, que hoje ela é esposa do Célio, são administradores lá do departamento, e ela vai falar do reino vegetal e a tônica de Airuoca, e depois vai ter a apresentação da equipe de terapeutas. Não percam! Bom, pessoal, é isso, tá? Fiquem antenados também. Aqui eu vou só avisar vocês que aí
na região do norte e centro-oeste do país, Palmas está se preparando para o seu aniversário que vai acontecer de 1º a 3 de dezembro. Então, fiquem antenados, vou dar mais detalhes aí para frente, mandar o link de inscrição, mas anotem sua agenda, de 1 a 3 de dezembro, comemorações aí do departamento de Palmas, capital do Tocantins. Vai ter atividade, eu e a Dani vamos estar presentes nesses eventos, vou falar aí sobre o significado aí da bandeira do Tocantins, a bandeira de Palmas, como é que Tocantins foi descoberto e tudo mais. Ok, gente? Então, não percam. E agora, passo a palavra para vocês para 1 minutinho de suas considerações finais dessa live, que vai ter que ter sequência sobre os artigos que vocês estão escrevendo e numa data que a gente vai agendar aí no futuro. Maravilha. Então, vou começar por mim, que estou aqui em cima, do seu lado à esquerda de quem vê, né? Opa! À direita de quem de frente, à esquerda de costa. Meu querido... Agora sozinho. Agora sozinho, beleza. Meu querido Eduardo, Dani e Catira e todos que estão nos acompanhando, salve Albenor, o Elcio Francisco e todo mundo que está aí, que a gente não sabe, aqui não olhei, mas foi uma ótima oportunidade de colocarmos essa revista poliética ao alcance de todos, para quem ainda não conhecia, já sabe o caminho de acessar e ler os artigos que são lá publicados. É um caminho que a gente pretende que vá à frente, siga e alcance os nossos objetivos, que é levar a eubiose para tudo e para todos, de uma forma com ética, com clareza e conectada ao futuro, trazer o futuro para o presente. É essa a nossa pretensão e o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Ezio. Boa noite, a gente aqui agradece. Gil Tomé, suas considerações finais. 1 minutinho. Agradecer o convite de vocês por estar aqui no canal e divulgar a revista Poliética, e pedir que vocês sigam a gente nas mídias sociais, @poliética.sbe, que vocês acessem o site da Eubiose, www.eubiose.org.br/COGEP-poliética. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma pergunta, vocês também podem entrar em contato com a gente por e-mail. O e-mail é polietica.cogep@gmail.com. É isso. Repete aí, e-mail qual que é? O e-mail é polietica.cogep@gmail.com. gmail.com. Isso. E no site também tem como as pessoas deixarem comentário nas matérias, e como a gente também faz uma divulgação nas mídias, Instagram e Facebook, das matérias, as pessoas também podem fazer comentários ali de pequenos trechos, né? E também a gente pede que vocês nos ajudem a divulgar as nossas mídias sociais, compartilhando os posts que a gente faz com os familiares e amigos. Muito bom, Gil Tomé. E Mauro Leslie, suas considerações finais. Nossa, muito obrigado. Assim, mais uma vez, né, toda a equipe aí do Eduardo, dando espaço para a gente, ajudando nesse processo de divulgação, de apresentação. Bom, é isso, né? É um trabalho que a gente está começando com muito entusiasmo, que nós acreditamos muito, e a gente espera, sabe, a nossa ideia é realmente propagar, crescer, divulgar, atingir o máximo de público possível. A gente convida vocês para estar lendo as matérias. Em breve a gente vai entrar também com algumas edições de vídeo, com assuntos também voltados para as ideias que nós colocamos aqui. E a Gil já pediu, se vocês quiserem contribuir de alguma maneira, além das leituras, participando, seguindo a gente nas redes sociais, ajudando a divulgar as matérias. O Lessa não está presente, mas a anuência, a participação, a contribuição, sabe? Fica aqui também, vamos deixar registrado aqui
nosso irmão, amigo e parceiro Lessa nessas parcerias, nesses apoios. E no mais, muito obrigado a todos pela paciência aí de estar até agora nos prestigiando. E vamos em frente, torçam pela gente aí, vamos trabalhar para produzir o que a gente puder de melhor no sentido de difusão da ética, né, da estética, em todos os ramos da ciência. Muito bom, Mauro. Então, nós aqui da Conexão, eu, Catira, a Dani Troncoso, o Carlos Antônio Nascimento, o professor Walter, a gente vai refletir bem desse tema da ética, a estética, o bem, o bom e o belo, e sairmos daqui enriquecidos, eu acredito que o público também. Então, nesse sentido, a nossa gratidão e boa noite a todos. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos.